Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Muito bom dia. O que revelam os casos protagonizados por Luís Neves sobre a Polícia Judiciária e também sobre as restantes polícias? É a pergunta que lança hoje o Contracorrente. Helena Matos, e bom dia. Sem mais demoras, o que revelam os casos protagonizados pelo ministro antigo diretor da PJ? Olha, o que revelam era aquilo que nós não esperávamos de alguma forma ver, não é? Nós tínhamos isto aqui muito diretamente em relação à própria PJ. Nós tínhamos sempre uma imagem quase sacrossanta da PJ, por um lado, de uma grande eficiência ou de uma muito razoável eficiência, e por outro lado também, porque pela própria natureza da PJ, a PJ não tem contacto com a população direto e, portanto, não tem aquelas circunstâncias que muitas vezes que acontecem em todas as polícias, que têm um contacto direto com a população e portanto, acabam sempre por ter situações de abuso de poder, de falta dele, e, portanto, gera-se sempre aqui esta situação. A PJ não era nada disso, mas, de repente, é como se os casos de Luís Neves, e eu digo casos no plural, porque são vários e de natureza completamente diferente, mas alguns expõem ou expuseram ou estão a expor-se. Agora a questão dos verbos, depois veremos se já os podemos usar no passado ou não, uma forma de atuar e de agir dentro e de decidir dentro da PJ, que de repente ficámos a pensar, mas isto afinal é assim, não é? Pronto. E portanto, talvez para começarmos a conversar sobre este assunto, tínhamos de fazer aqui um pequeno exercício. Para nós, habitualmente, polícia pensamos PSP, pensamos na PJ e pensamos também na GNR, porque, por razões históricas, Portugal não é apenas o único país que tem uma polícia específica para as zonas não urbanas. Vou dizer isto assim de uma forma grosseira, do país. Isso prende-se com a própria história da própria GNR, um dos momentos mais terríveis da história de Portugal, que é aquele em que a GNR na prática era um corpo criado durante a República, e acaba a ter um papel terrível naquilo que é a Noite Sangrenta, e portanto depois era demasiado poderosa, e portanto quando uma polícia se torna demasiado poderosa, houve a forma de a esvaziar foi mandá-la para fora da cidade, nomeadamente para fora de Lisboa, mas tudo isso é história, mas em parte explica esta questão GNR, embora haja países, como é o caso da França, que também tem, e Portugal tem um modelo muito napoleónico, que também têm dos seus corpos de polícia, têm um também para as zonas não urbanas. Mas aqui, postas assim as coisas, nós pensamos habitualmente na PSP, não é? Pensamos na GNR, pensamos na PJ, mas a verdade é que, por razões da própria complexificação da vida e da vida económica e da vida dos países, houve a necessidade de criar outras forças de polícia / autoridade, porque aqui depois as palavras podem querer dizer, o facto de eu usar polícia pode não corresponder exatamente àquilo de que estamos a falar, mas, por exemplo, houve uma força de autoridade que ouvimos falar imenso aqui há uns anos, até porque a pessoa que estava à frente dela era uma pessoa com uma grande visibilidade. Estou a pensar no caso da ASAI, que trabalha na parte das atividades económicas, e que a ASAI, note-se, faz intervenções, e todos nós até já vimos intervenções da ASAI, até em termos das armas usadas, bastante evidentes e musculadas, por assim dizer, e a ASAI, que note-se, a ASAI tem este tipo ela trabalha desta forma, faz operações que são operações de autoridade, mas geralmente não pensamos nela como uma polícia. Note-se que também, porque há bocado falei da história em relação à GNR,
aquilo que se chamava a Inspeção das Atividades Económicas e que foi tendo outros nomes no passado, nos anos 20, e nós chegámos ali ao golpe de 26 com várias polícias, era quase, até se dizia a polícia do senhor ministro X, a polícia do senhor ministro tal. Pronto, que aquilo estava, pronto, a degradação do poder político tinha levado àquilo, e uma das entidades mais musculadas do país, ali já tinha havido o golpe de 28 de maio, era as inspeções das atividades económicas. É lá que aquilo que depois nós vimos a conhecer como PIDE e que no início não se chamava PIDE, vão recrutar parte do seu pessoal. Eles, aliás, podiam andar armados, porque não estou a falar os da PIDE, estou a falar os das atividades económicas, porque eles argumentavam que não havia nada mais difícil que enfrentar os merceeiros de Lisboa. E as pessoas que faziam aquelas fraudes com o vinho, com os enchidos, portanto, havia uma história nesta parte das atividades económicas, mas pronto, regressando aqui àquilo que identificamos como autoridades e forças policiais, temos a ASAI, temos as cada vez mais evidentes polícias municipais, têm sido criadas abundantemente, elas têm uma estrutura complexa. Quando nós olhamos, é um bocadinho como a GNR. Voltando só atrás, a GNR depende de uma parte das Forças Armadas, não é? Do Ministro da Defesa, outra parte do Ministério da Administração Interna e, em caso de grave crise ou guerra, coisa que esperemos que não nos aconteça, nem sequer a grave crise, elas passam mesmo para as Forças Armadas. Portanto, mas a GNR tem esta parte aqui dupla, de defesa e, por outro lado, do Ministério da Administração Interna. E agora temos aqui, no caso das polícias municipais, os diferentes presidentes de Câmara que têm polícias municipais detêm, são eles que estão no topo da cadeia hierárquica destas polícias municipais, embora a tutela esteja na PSP ou na GNR. Portanto, mas temos também aqui as polícias municipais e vemos como cada vez estão mais presentes. Depois temos também, é importante lembrá-lo, e não necessariamente por boas razões, a questão da guarda prisional. Quando foi da fuga de Val dos Judeus, nós até percebemos que havia ali uma maneira de trabalhar muito bizarra naquelas prisões, que em boa parte tinham, não estou a dizer que tinham levado a que a fuga fosse possível, mas havia ali muitas disfunções no funcionamento dos guardas prisionais que tinham propiciado ou tornado mais fácil que quem tivesse aquela intenção de se ir embora da cadeia o tivesse conseguido fazer. Depois temos ainda a Polícia Marítima. É escusado de explicar porque é que em Portugal a Polícia Marítima é importante, não é? Portanto, por razões para lá de óbvias. Temos ainda depois uma autoridade aeronáutica e temos ainda uma unidade de coordenação de fronteiras e estrangeiros. Portanto, é muito mais do que aquilo, e alguma coisa me deve ter aqui escapado, até porque depois há estruturas que estão integradas. Por exemplo, a GNR tem, aqui no território do continente, uma que nós chamaremos Polícia Florestal ou Brigadas Florestais. Mas quando chegamos às regiões autónomas, nomeadamente na Madeira, elas não estão integradas na GNR. Portanto, há aqui, é um mosaico muito diverso, é um puzzle, que esperemos que as peças encaixem quanto baste para que a nossa segurança esteja assegurada. Sabemos que às vezes da conjugação dessas diferentes peças do puzzle não se faz sem atrito. Todos nós conhecemos aqueles casos, aliás houve até um caso picaresco com a PSP e a GNR quando da transporte de vacinas Covid, logo no início, ali nos idos do Alentejo, quem é que fazia a segurança ao cortejo de viaturas que levava aquelas vacinas, se era a PSP, se era a GNR, então passava-se das áreas urbanas para as áreas não urbanas, a PSP e a GNR, portanto, este ficou para a história, mas claro que há mais. E agora temos aqui várias dúvidas. Uma é como é que estas forças de autoridade são auditadas. E aí chegamos a um universo que não é bem como se esperava, ou pelo menos como eu esperaria.
e que é, as forças de autoridade não são todas auditadas da mesma forma, também pode dizer-se, bem, mas o histórico deles e a natureza das suas funções também são diferentes, e portanto se nós temos uma PSP que está num contacto muito direto com a população e que portanto pode usar e abusar do poder que tem, nomeadamente de levar o cidadão para uma esquadra ou de usar arma, é completamente diferente daquele poder que, por exemplo, agora aquela força que referia à ASAI, que não pode levar as pessoas para dentro da ASAI. Sim, e basta referir aqui ou evocar os factos, que aliás hoje até são notícia, novamente, porque parece que são mais graves do que aquilo que se pensava, e já eram gravíssimos, na Esquadra do Rato, para perceber como é importante termos uma PSP auditada e escrutinada, e isso acontece através da Inspeção Geral da Administração Interna, que é tutelada pelo Ministério da Administração Interna, e todos nós estamos habituados a ver aqueles relatórios recorrentes no sentido em que tem uma periodicidade da IGAI sobre a PSP. Houve até uma altura em que a pessoa que estava à frente da IGAI tinha um enorme protagonismo, talvez porque foi quando tudo isto começava e a ideia de haver uma entidade externa que ia ali auditar a PSP, parecia que era uma coisa contra a PSP. Na minha opinião não foi, e contribuiu o facto da forma autónoma como a IGAI trabalha no caso da PSP e da GNR, na minha opinião, tem contribuído, mas depois veremos o que pensam os nossos convidados sobre para prestigiar e legitimar estas forças. Ou seja, nós de alguma forma sabemos que às vezes as coisas não correm como deviam, seja nas operações, seja no que se faz para encobrir essas operações. Estou a pensar no caso da morte do Odair Muniz, mas temos a convicção que existe quem depois fiscalize e a forma como estas polícias estão a trabalhar, e eu acho que o prestígio delas, ou pelo menos a sua legitimidade, tem aumentado. Depois há aqui um lado de funcionamento, portanto, isto é o lado de funcionamento de operações. Depois temos um lado de funcionamento de secretaria, por assim dizer, que é feito de forma interna, e depois temos sempre o Tribunal de Contas e a Inspeção Geral de Finanças. O caso Luís Neves, o que trouxe é que de repente tínhamos ali uma polícia importante, prestigiadíssima, e olhámos e começámos a ver, pela natureza das declarações feitas pelo seu anterior diretor, que não nas operações concretas, porque essa depois até é uma questão que até é suscitada por um outro convidado que iremos ter hoje também, que é, em Portugal, faz-se pouca avaliação sobre o sucesso das operações. Portanto, diz-se muito, não sei quantas ocorrências, não sei quantas participações, não sei quantas... Mas depois não temos muitas vezes uma avaliação sobre, então, e como é que isso acabou? Não é? Não sei quantas queixas, isto no caso da PSP, por agressão ou por roubo, mas depois como é que isso tudo acabou, não é? E no caso da PJ, portanto, aquilo que está aqui em causa é um modo de atuar muito pautado por uma palavra que quase que se já banalizou nos últimos tempos, que é informalidade, mas também no meio da informalidade e de pedir ao empreiteiro para levar os produtos e essas coisas todas, há algo que Luís Neves disse que eu acho que também era importante e que nós temos de questionar. Luís Neves, a dado momento, refere isto a propósito de uma operação que até teve um artigo grande aqui no Observador. O nome da operação era Agendódromo, se não estou em erro, e prendia-se com um caso de corrupção complicado e surpreendente no Consulado Português do Rio de Janeiro, que teria sido infiltrado pelo primeiro comando da capital e, portanto, havia que fazer uma operação de envergadura no Brasil, uma coisa complexa, com colaboração com as autoridades brasileiras, como é óbvio, não se mandam 33 inspectores da PJ de Portugal para o Brasil, assim, sem dar palha a ninguém, mas segundo Luís Neves, a forma e os procedimentos administrativos previstos para se adquirirem os bilhetes para estes 33 elementos da PJ irem para o Brasil não garantiam a segurança e o secretismo, pois penso eu que indispensável para que estes homens não tivessem um encontro inesperado com o primeiro comando da capital no Rio de Janeiro. E, portanto, não era possível manter-se o secretismo da operação tendo
cumprindo os procedimentos burocráticos legais para a aquisição dos bilhetes, o que depois levou ao uso de um cartão de crédito e por aí fora. Isto é, aliás, uma das coisas que opõe Luís Neves neste momento ao Tribunal de Contas e onde ele espera conseguir dar conta das suas razões, não é? Para porque é que optou por esta forma. E esta queixa de Luís Neves, de que os procedimentos administrativos previstos não têm adesão na realidade dos serviços, não é exclusiva de modo algum do antigo diretor da Polícia Judiciária, agora Ministro da Administração Interna. Encontramos outras pessoas com cargos altos na administração pública que a dado momento se queixam, outros não querem aceitar, outros aceitam que não vão fazer aquilo que se propunham exatamente porque têm esta dificuldade. Agora, nós temos aqui uma Polícia Judiciária que como já falámos da IGAI, que audita, escrutina, use o verbo que se quiser, a PSP e a GNR. No caso da PJ, não é isso que de facto acontece. Nós aí temos a Inspeção Geral dos Serviços de Justiça, que está dentro do Ministério da Justiça e que não parece ter, depois poderemos falar disso durante o programa, e procede regularmente também uma auditoria a todos os organismos de justiça, mas não se posiciona face à PJ da mesma forma que a IGAI se posiciona face à PSP e à GNR, ou seja, há uma... não estou a dizer subserviência de modo algum, mas estou a dizer que não há aquela visibilidade, aquele posicionar-se como um organismo externo que nós encontramos na IGAI. Quanto à ASAI, aí as coisas serão bem mais complicadas, o que não faz muito sentido, na minha opinião. A ASAI é avaliada por um gabinete de coordenação e avaliação da atividade inspectiva, que, portanto, funciona na dependência direta da ASAI para avaliar e que a avalia, e depois temos as auditorias do próprio Ministério da Economia. Ou seja, a ASAI, tendo em conta a natureza das operações que pode fazer. Todos nós vimos algumas operações da ASAI, nomeadamente na Feira do Relógio em Lisboa, entrar por restaurantes, todas aquelas coisas. Tendo em conta, muitas vezes, até a natureza valiosa daquilo com que lida, esperar-se-ia que tivesse mais que esta forma de ser avaliada, auditada, e depois, claro, temos sempre o Tribunal de Contas no final da linha a dar conta das minudências do dia, passo a expressão. Depois temos as polícias municipais, claro, também têm que prestar contas ao Tribunal de Contas, à Inspeção Geral de Finanças, e sabemos até como tem havido problemas entre a PSP e a GNR e as polícias municipais, sobretudo por causa das questões de funções, natureza de funções, mas as polícias municipais, o seu superior hierárquico é o Presidente da Câmara, mas o comando operacional está no outro lado. Portanto, aquilo que temos aqui é que as polícias municipais estão assim numa espécie de limbo, não apenas para a questão de quem pode deter quem, ou se as polícias municipais podem deter alguém ou não podem, que é um assunto bastante polémico, mas também temos aqui que muitas vezes, até pela natureza das funções que desempenham e gostavam de desempenhar, esperar-se-ia que o seu escrutínio fosse mais um escrutínio mais profissionalizado. Depois chegamos à Guarda Prisional. A Guarda Prisional depende do Ministério da Justiça e, na verdade, depende da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais. As auditorias são feitas pelo Serviço de Auditorias e Inspeção, que é uma estrutura que faz parte desta Direção-Geral, mas todos nós, seja em coisas como quando temos notícias sobre as cadeias, as prisões, sobre algumas decisões que são tomadas a 100% dentro das cadeias, sobre algum modo de funcionamento, talvez, e pela própria natureza e sensibilidade das funções,
de um guarda prisional. Eu não tenho nada a ideia de que uma prisão deva ser um hotel, mas tenho a certeza que uma prisão não pode ser um mundo com regras flexíveis, por assim dizer. E vejo mesmo com muita preocupação a banalidade com que se aceita que um preso seja maltratado por outros presos, independentemente da natureza do crime que praticou. Portanto, acho que nós aqui, certamente que é um trabalho muito difícil ser guarda prisional, haverá grande insuficiência de meios, mas acho que nós precisávamos de saber muito mais e de termos os serviços prisionais, o corpo de guardas prisionais muito mais auditado e escrutinado, até para ser legitimado, muitas vezes até nas queixas que fazem, e que, penso eu, que muitas delas têm o seu fundamento. E, enfim, vamos chegar à Polícia Marítima. A Polícia Marítima está na tutela da Defesa Nacional e, portanto, sob a tutela de um diretor-geral da Autoridade Marítima, que acumula as funções de comandante-geral da Polícia Marítima e do membro responsável pela área da Defesa Nacional. Ou seja, somando 1 mais 1, não dá 2 vezes mais escrutínio, penso eu, pode dar, talvez, aqui a adição pode traduzir-se numa perda de valor. Portanto, soma-se, mas depois diminui. Porque ainda por cima temos aqui tutelas diferentes, portanto, que é muitas vezes o princípio para a criação de zonas mais ou menos opacas e cinzentas. Depois ainda temos a unidade de coordenação de fronteiras e estrangeiros, porque, convém também dizê-lo, o desmantelar do CEF acrescentou ainda mais complexidade a tudo isto. Portanto, tudo somado. Voltando às perguntas que formulaste no início, João, sim, realmente temos de ver se as regras que temos do ponto de vista administrativo permitem ou não cumprir com segurança as operações das forças ditas de segurança e autoridade. Temos também a questão se as diferenças de forças de autoridade e polícias são auditadas de forma que corresponda a dar transparência sobre o seu modo de funcionamento e a legitimá-las. Depois, e por fim, perceber-se que existem várias polícias e várias forças de autoridade. E, por último, algo que não desenvolverei, porque também me parece não ser muito necessário, é que é óbvio que nós estamos a viver um momento em que há guerra entre polícias, e isso é muito evidente no caso de Luís Neves, e dentro das próprias polícias, nomeadamente da PJ, porque, como foi, aliás, bem esclarecido por André Ventura, de onde vieram estas informações, viram outras, e, portanto, as informações, neste caso, só vêm dentro das polícias, e como ninguém vai lá dentro dar-me em punho buscá-las, ou gravador em punho, alguém as terá de transmitir. Portanto, acho que Luís Neves parece-me ser o caso do Ministro da Administração Interna, antigo diretor da PJ, algo que, como se diz em português, pagava para não ver e não ter para que isto não tivesse acontecido, mas acho que podemos aproveitar estes casos para perceber um pouco mais sobre o que é que isto revela sobre o funcionamento das polícias, o seu cotidiano, as diversas polícias e, portanto, vamos para o estúdio. Muito bem. Bruno Pereira, subintendente da PSP, está aqui na qualidade de presidente do Sindicato Nacional de Oficiais da Polícia. Também o André Abrantes Amaral, colunista do Observador. Vou começar pelo Bruno. Perante isto tudo e perante, enfim, aqui o retratar deste aparelho fiscalizador sobre as forças de segurança em Portugal, os portugueses podem confiar na sua polícia? Bom dia aqui em estúdio, bom dia a quem nos ouve lá em casa. Bem, eu penso que neste momento as pessoas lá em casa devem estar bastante cansadas depois de terem ouvido a Helena Matos a discorrer sobre este sistema tão complexo e de uma geometria tão singular. A culpa é minha ou da geometria do sistema? Não é da geometria do sistema, era isso que eu ia dizer. Por isso ela é tão complexa e tão difícil de explicar dentro daquilo que é um retângulo tão pequeno que isto naturalmente no fim do dia tem consequências. E tem consequências desde logo ao nível daquilo que no direito administrativo se fala, colaboração, cooperação, coordenação e ação. E, portanto, torna-se muito difícil depois articular tudo aquilo que são entes também têm competências próprias, competências diferenciadas, e eu faria só uma análise muito rápida. A PSP e a GNR são os únicos que têm uma verdadeira competência total. E o que é que eu quero com isto dizer? Não só são órgãos de polícia criminal, na sua plena acessão, são polícias de competência administrativa geral,
quer dizer que atua em toda a linha, em toda a extensão do direito administrativo geral e especial, em tudo aquilo que são competências próprias de outros organismos ou entidades públicas. Portanto, a PSPGE pode fiscalizar tudo o que tenha que ver com atividades económicas, próprias da ASAI, infrações tributárias, posturas municipais, tudo o que possamos imaginar, infrações estradais, infrações ambientais, tudo. E tem esta dimensão multidisciplinar exatamente por força, ou, enfim, por isso é que lhe chamam polícias integrais, por força exatamente da sua amplitude, extensão e envergadura. E está tudo bem. Portanto, e para além de serem agentes de proteção civil, também, fundamentais, a par da ANEPS, e agentes também de saúde pública. Portanto, vejam bem o que a PSP e a GNR fazem. Fazem um bocadinho, chamar-lhe tudo. E fazem tudo isto todos os dias. Depois temos a PJ que só tem uma competência puramente exclusiva do órgão de polícia criminal. E não faz mais do que isto. Certo? E é um modelo singular na Europa. Não há nenhum outro modelo, neste momento, que contenha dois corpos de polícia nacional, o chamado modelo napoleónico puro, como a Helena falou muito bem. Nós temos um modelo chamado napoleónico ou dual impuro. Porque temos depois ali uma polícia de para meio que anda ali numa concorrência positiva a fazer uma das muitas tarefas que as outras fazem. Depois temos uma guarda prisional que nem polícia é. Não retirando qualquer, porque é tudo menos fácil ser-se guarda prisional. Eu próprio, em jeito de brincadeira, para quem nos ouve lá em casa, sempre dispensei ter que guardar presos, eu prefiro prendê-los. Agora, em jeito de brincadeira, porque eu gosto de os levar lá e depois alguém que os guarda. Portanto, a tarefa é tudo tudo menos de menor importância, mas a guarda prisão não é uma polícia. Depois temos sim a polícia marítima. É um corpo, não é? É um corpo de guardas. É que não é equiparado a uma polícia, ainda que depois se aplique, curiosamente, por comissão, o estatuto da PSP. Em grande medida, pasme-se. Não deixa de ser curioso. Eu ontem... Complicamos a coisa. A Helena deve ter ficado em ácidos, eu percebo. Não, porque é como... Olhando para aquilo tudo, como vulgar cidadã, que sempre pouco assunto, pensei, como é que isto Funciona. Pois, é o ponto, mas esse é o ponto final que onde eu queria chegar. Depois temos uma polícia marítima que eu não sei muito bem o que é, desde logo tem um estatuto da década de 80, completamente descontinuado. Sim. É uma extensão do Ministério da Defesa Nacional na área da segurança interna, que é uma coisa que também não se compreende. Portanto, seria aparentemente uma força de segurança dentro daquilo que é a sua área territorial, que é parte da areia boreal e águas, dentro daquilo que é não águas internacionais, portanto há um limite de costa. E da areia também é um limite. E da areia são 50 metros, agora já não me recordo muito bem. Eu fiquei com dúvida em relação mas é irrelevante porque normalmente quem tem que intervir já sabemos quem é por força das escassez de recursos da Polícia Marítima. Está sempre a PSP ou a GNR a ter que lá ir, mesmo sendo a área territorial da Polícia Marítima, porque são 500 polícias marítimos. Para o país todo. Para todo o país. Pois. Portanto há para aí a Polícia Marítima por cada quilómetro e meio de costa. É normal que eles não consigam desdobrar-se. E se morar no estuário do Tejo tem um problema quando liga para a Polícia Marítima? Tem? Tem, porque não há efetivos. Pois não há como, é impossível. Depois temos a ASAI, que são um pouco mais do que 200 inspectores, também não cobrem o território todo, aliás, muitos se têm queixado exatamente por ficarem à míngua daquilo que é a sua capacidade perante aquilo que é um país, onde efetivamente a atividade económica é ampla, é imensa, e ainda bem que é, não é? Para que o Estado possa, como motor económico, desenvolver-se. A ASAI está completamente lapidada naquilo que é a sua capacidade de intervenção e mais uma vez depende, como todos os outros, dos grandes corpos de polícia. Mais uma vez a PSP e a GNR, que muitas vezes toma a dianteira no sentido de ser ela a desencadear ela própria ações e intervenções neste quadro. E depois vamos às polícias municipais. Claramente uma dependência puramente municipal. Não podem, efetivamente, têm poderes limitados, mesmo à luz da própria Constituição. Portanto, não são órgãos de polícia criminal, não podem ter pessoas. E estão claramente dependentes daquilo que é a intervenção dos órgãos de polícia criminal. Entenda-se PSP e GNR. Maioritariamente PSP porque as polícias municipais têm vindo a germinar imenso nas grandes áreas urbanas, nas grandes cidades, como efetivamente uma extensão de poder do próprio Presidente da Câmara para poder, pensam eles, erradamente, ir à dobra daquilo que é a escassez e insuficiência de recursos destes dois grandes corpos de polícia. A questão é que eles não têm os mesmos poderes como acabamos de ver. E mais do que isso, portanto, não podem ter, e para além disso, mesmo como polícia administrativa, têm poderes confinados àquilo que são as competências municipais. Portanto, não podem fiscalizar tudo o que não tenha que ver, que vá além dessas mesmas competências. Não podem deter, mas podem usar arma. Faz sentido. Podem usar arma, não é uma arma do mesmo calibre,
enfim, era um bocadinho, nós temos esta visão em Portugal de que uma polícia sem arma não é bem uma polícia, como podíamos utilizar o modelo anglo-saxónico, os beat cops, em que nós vimos polícia só com o bastão, o típico figurino de polícia inglês, que só veio lá com o bastão ao seu lado esquerdo, com o seu grande capacete, e se tivesse que dar, enfim, permite uma expressão mais coisas, umas verdoadas, dava, mas não tinha cá recurso à arma de fogo. Era como uma limitação clara entre aquilo que são estes pequenos polícias que arbitram litígios de rua e as polícias de investigação criminal ou de ordem pública mais, enfim, mais robustas. Portanto, chegamos aqui e o que é que temos? E eu não vou juntar aqui mais, porque há mais micro-organismos dentro desse sistema que também têm poderes de investigação criminal. A autoridade tributária, a alfândega, a segurança social, até, não sei se o CNF também tem. Tem o ICNF, porque tem por exemplo, na Madeira, tem os guardas florestais, não é? Certo. E agora com esta questão dos incêndios e das brigadas, Sim, mas também... depois vamos ver que trabalho de investigação criminal é que faz, não faz nenhum. Bem, pois está bem, vamos ser não muito sou claros. eu que estou a dizer certo, isto, o que eu estou a dizer é, o sistema são quase 20 ou 21 micro-organismos, micro, macro e meso, que têm poderes de investigação criminal, depois a coordenação de tudo isto é um bocadinho como o combate aos fogos, e eu estive até a desenvolver um trabalho há muito pouco tempo sobre isso, em que para eu conseguir ter uma unidade de comando limpa, para eu perceber quem é que manda, quem é que assume a responsabilidade, isso torna-se uma confusão tremenda. Não há como. E dentro do sistema... E daí resultam conflitos operacionais, Claro, Bruno? claro Sim? que resulta, não há como, porque por muito que nós queiramos apelar à coordenação e à cooperação entre organismos, o facto de termos tutelas diferentes, chapéus-chuva diferentes, naturezas diferentes, fardas diferentes, quer queiramos, quer não, este recorte arquipelágico só complica o sistema. E isso para além de lhe retirar eficiência e escala. E isso é um convite a alguma informalidade? O que me leva ao segundo ponto. Qualquer um destes corpos, sendo corpos com imenso poder, e aqui em qualquer lado do mundo, estas instituições têm, para que efetivamente estejam legitimadas e para que nós possamos confiar nelas, elas têm que estar sujeitas a um escrutínio suplementar, a um escrutínio qualificado, a um escrutínio paramétrico, entenda-se transversal, naquilo que são as suas... Porquê? Porque eles podem usar, desde logo, da força, mas não é só a força. Os poderes que decorrem da lei ao pé legis, entenda-se, os muitos poderes que a lei lhes atribui, têm que ser sujeitos a um escrutínio regular a vários níveis. E não estou só a falar em investigação criminal, podendo dizer, bem, o Ministério Público já faz este escrutínio. Enfim, falo à míngua, porque para o Ministério Público não se consegue desdobrar e intervir toda a linha. Mas a polícia tem que se perceber os circuitos de dinheiro, o registro inventariado de bens apreendidos, o tipo de procedimentos a que são levados a cabo, os sistemas de nomeação, os próprios sistemas de controle interno relativamente a determinado tipo de atividades e atuações, ainda para mais quando nós, como disse, usamos arma, mas não usamos só arma. Usamos uma série de outros meios coercivos. Ainda há uns dias houve alguém que fez uma notícia, fez uma parangona muito gira no Diário de Notícias sobre uma suposta linha que seria até ilegal um recurso à arma de fogo por parte da polícia. E se formos analisá-la como deve ser, vamos ver que até um documento suficientemente detalhado, o único que existe em Portugal, por parte de uma polícia que eu conheça, que efetivamente baliza muito bem, identifica muito bem aquilo que é o escalonamento dos meios coercivos. Para quê? Para que efetivamente, do ponto de vista do polícia, ele sabe perfeitamente que há regras estritas, que não apenas aquelas regras globais e genéricas que estão previstas no decreto-lei relativamente à arma de fogo, que é a única, para efetivamente se poderem nortear, para se poderem guiar. Resumindo, o que é que eu quero com isto dizer? A polícia tem que ter, e já têm, inspeções próprias internas, os chamados Internal Affairs, muito conhecido nos Estados Unidos, esta nomenclatura, para fazer ela própria este controle interno, inspectivo, de pedagógico, recomendar, auditar, intervir e até punir, levantar processos disciplinares se for necessário. E depois temos aquilo que a Helena falou, que é uma espécie de entidade de inspeção externa que não é bem externa. Não deixa de ser uma inspeção externa interneus, que é o que eu quero com isto dizer. Porque ela depende de quem? Qualquer uma destas inspeções gerais, onde elas existem, dependem do ministro. Dependem do Ministério. A Inspeção Geral da Administração Interna, a senhora Inspetor-Geral, é inferior hierárquico do Ministro. Não é o caso que eu estou a dizer isto. E estou a dizer isto porquê? Porque pode sempre haver o risco, e já houve no passado situações destas, em que eu posso politizar o trabalho da inspeção. E nós acho que temos, a este nível, sobretudo quando estamos a falar de planos, alguns planos de atuação das forças de segurança, forças de serviço de segurança, nós temos de saber delimitar isto. Porque uma coisa é eu fazer verificações a um processo de sindicância interno, não tenha que ver com direitos, liberdades e garantias. Este é aqui que eu quero separar. E acho que devia estar todo concentrado dentro de uma inspeção geral, que eu escrevi há uns dias para o Expresso, chamada Inspeção Geral de Polícia. Algo fora do governo,
fora do sistema e com um grau de independência, um grau de distanciamento, um grau de não tutela que permite exatamente assegurar... Portanto, aquilo que defende, para lá de me parecer que também defende alguma unificação entre as polícias... Podemos discutir também. Depois já lá iremos, mas defende uma inspeção geral de polícias, é isso? Defende uma inspeção para que, efetivamente, algum naquilo que é o mais importante e mais valioso, isso seja feito indiscutivelmente com total independência. Dou-lhe um exemplo, o MENAC. Sim. O MENAC, e vamos ter aqui uma pessoa, porque eu tenho muito estima O daqui a mecanismo de pouco. combate à corrupção. Eu também falei, porque analisa o relatório Greco, que basicamente é um grupo de trabalho europeu, que faz o acompanhamento daquilo que é a aplicação das regras de prevenção da corrupção. Exatamente para quê? Como sabemos que temos um grande problema endémico, estrutural, corruptivo, dentro dos Estados, das administrações públicas da Europa, houve aqui regras estritas que tiveram que ser aplicadas. E criou-se então entidades para fiscalizar entidades públicas e privadas, no sentido de haver uma conformidade com essas regras. Bem, o MENAC, neste último ciclo, dirigiu-se às forças de segurança, às forças da autoridade. Enquanto no quarto tinha-se dirigido aos magistrados, aos deputados, não sei. E o que é que eu percebi? Que o relatório só tinha sido dirigido, curiosamente, à PSP-GNR, mais uma vez, sempre as mesmas, deixando de lado, ou deixando completamente de lado, outros serviços ou outras entidades com poderes de autoridade. Sim. Entretanto, e até em conversa com o nosso convidado que vamos ter, percebi que foi uma opção. E é mais fácil sempre ir àqueles que são os maiores, os mais conhecidos, os mais comuns, e naqueles que, é verdade, e a Helena tocou num ponto certo, que é aqueles que à partida terão uma interação mais constante, mais intensa com o cidadão. E, portanto, compreende-se, por amostragem, a escolha. Mas não podemos, efetivamente, mais uma vez, deixar de lado, neste aspecto, outros. Claro. E é aqui que entra o meu ponto, que é, nós temos de ter linhas completamente transversais de inspectivas, de auditoria, de sindicância, para que efetivamente todos sejam, e bem, robustamente auditados por igual. E isto não acontece hoje. Veja-se bem na lei. A Inspeção Geral da Administração Interna, que é indiscutivelmente a mais conhecida, tem um nome sonante. Toda a gente lá em casa já ouviu falar da IGAI. E tem, do ponto de vista legal, concretizadamente a dizer que toma e audite e até tramita processos disciplinares que tenham que ver exatamente com situações de incidentes graves, possível violação de direitos, liberdades e garantias, ou direitos fundamentais. Agora não sei bem o texto da lei, é qualquer coisa assim parecida. Se formos ver isto na Inspeção Geral de Serviços da Justiça, que do ponto de vista de relatórios de atividades, por comparação à IGAI, está a anos-luz, nem vemos propriamente, a não ser auditorias aos guardas prisionais, não vemos um único relatório de atividades de auditorias feitas, por exemplo, à Polícia Judiciária, como não vemos na Inspeção Geral de Defesa Nacional nenhuma auditoria feita à Polícia Marítima. E no nenhuma. caso da Polícia Marítima, deixe fazer aqui uma observação. Neste momento, com a enorme pressão que existe na fronteira marítima portuguesa de tráfico de droga, cada vez teremos de dar mais atenção a essa polícia. Isso é outra coisa, Helena, que parece que as narcolanchas só nasceram ontem. A plataforma Transatlântica do ponto de vista narcotráfico já existe desde sempre. Pois, exatamente. Não, mas parece só hoje é que acordamos. Eu sei, mas pronto. Sim, parecemos a ter um problema. E as narcolanchas a passarem lá para... Não, elas já existiam. O que passou foi a ter, eventualmente, mais visibilidade, desde logo porque criminalizámos a própria posse de uma lancha sem estar legal, regularizada, digamos assim. Fico também pasmado, por exemplo, já que damos tanta atenção a isso, que os próprios motores das embarcações não estejam sujeitos a uma obrigatoriedade de registro, permitiria exatamente o follow-up, como há bocado ali nele falou. Tal como em Espanha, não é? Tal como em Espanha, mas devia ser um mecanismo europeu. Para não falar, ir além da Europa. Mas pelo menos dentro daquilo que é o nosso espaço europeu, nós temos esta capacidade porque estamos subordinados a um Estado parafederal que nos pode, efetivamente, vincular a regras. Bem, eu já vou deixar passar a palavra, eu tenho aqui mais coisas para dizer. O André Abrantes Amaral já... Isto para dizer o quê? Temos uns que são muito inspecionados e depois outros que são... Não sei muito bem. Vão sendo inspecionados. E portanto também não percebemos qual... Encontrou algum relatório da APJ? Exatamente. Ou que temos essa convicção que serão, mas de uma forma mais interna. André Abrantes Amaral, esta ideia de uma inspeção geral para as polícias e outras coisas que vamos aqui ouvindo. Bom dia a todos. Eu estava aqui a ouvir, eu não sou um especialista em polícias e, portanto, aquilo que me tenho apercebido, e acho que é visível por toda a gente, é que falta aqui liderança política, essencialmente na questão da gestão de todos estes organismos. E, aliás, a escolha do diretor da Polícia Judiciária para Ministro da Administração Interna, que é a maior de todas as informalidades, no meu ponto de vista, informalidades políticas, porque eu acho que um diretor da Polícia Judiciária, apesar da Polícia Judiciária ser tutelado pelo Ministério da Justiça e não da Administração Interna, não pode passar diretamente para Ministro, como
o governador do Banco de Portugal não deve passar para Ministro das Finanças e o caminho inverso também não deve ser feito, por questões de boa separação de poderes e de transparência total e completa do que é que são os exercícios de poderes. E o facto, eu sei que isto, muito pouca gente referiu este facto quando o Luís Neves foi nomeado ministro, mas se nós olharmos para todos os casos que aconteceram, estão relacionados com o facto de ele ter sido diretor da Polícia Judiciária. São 2 Com segundos. certeza. Só vou-lhe dar 2 casos. Então, magistrado do Ministério Público é juiz que constantemente encabece cargos como secretário de Estado ou ministro, deixa de ser uma questão, e pergunto outra. Como procurador em comissão de serviço na Polícia Judiciária, também não tem problema Não é nenhum. isso. Não, é que a questão aqui do Ministério Só faz para parte perceber. de um órgão de soberania. Não é? Portanto, é ministro, faz parte do governo. É um membro integrante do governo em que tem uma supervisão total e completa que, mais uma vez, aqui não diretamente sobre a Polícia Judiciária, mas sobre a PSP, que tem relação e que está em discussão com muitas das funções e do que é que são as suas competências com a Polícia Judiciária. Portanto, do meu ponto de vista, a partir daqui, este foi um sinal das muitas informalidades que depois viemos a confirmar que o Ministro tem na forma como vê o exercício das suas atividades. Relativamente aqui à questão da organização da polícia, eu recordo-me que há uns meses, julgo que em março, abril, eu fui a uma conferência sobre... Era uma doutoranda, posso dizer o nome, a doutora Rebeca Dias, uma historiadora, que estava a fazer um trabalho relacionado com a organização da polícia no combate, nos anos 20, aos crimes transnacionais. E no seguimento do caso do Alves dos Reis, do Banco de Angola e da Metrópole, que aconteceu em 1922, 1923, portanto há 100 anos. E o que é que acontecia nessa altura? Aquilo era um crime transnacional, foi um dos maiores crimes a nível mundial que ocorreram na altura, e a polícia, naquele momento, a polícia portuguesa, não tinha meios para combater aquele tipo de crimes, que aliás já estavam a acontecer, a tornar-se cada vez mais frequentes desde os finais do século XIX. E portanto não tinha havido, não tinha havido liderança política, em virtude de tudo o que aconteceu desde a década de 80 do século XIX até àquela altura, não tinha havido liderança política para que a polícia se tivesse adaptado. E houve um diretor da Polícia de Investigação Criminal que se chamava, tinha o nome Adriano António Crispiniano da Fonseca. Portanto, é um nome complicado, mas que era o diretor... Quase pior que André Brandt. É quase pior, é verdade. Era o diretor da Polícia de Investigação Criminal. E ele foi o responsável, um dos responsáveis pela investigação deste caso. E como este caso era transnacional, porquê? Porque as notas eram fabricadas por uma empresa em Inglaterra, o Alves dos Reis tinha feito uma coisa, o que era brilhante no seu golpe é que as notas falsas eram verdadeiras. As notas falsas eram verdadeiras. Fabricadas pela mesma fábrica que fazia as notas, todas as notas. E portanto foi necessário investigar em Londres e ir interrogar os diretores dessa empresa. E este Crispiniano da Fonseca teve que ir a Londres. O que é que acontece? Havia uma série de procedimentos. Eu tenho aqui, ver se eu consigo ler no telemóvel, que seria necessário, para que possa fazer, é necessário que a Polícia de Investigação Criminal contactasse o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que este contactasse a Embaixada Portuguesa em Londres, para que falasse com o Foreign Office, no sentido do Foreign Office dirigir à Scotland Yard, para que estas possam finalmente dar uma resposta positiva ao diretor da Polícia de Investigação Criminal. Como tudo isto levou muito tempo, quando ele lá chegou, nenhuma destas autorizações estavam concluídas. O que é que aconteceu? Os ingleses disseram: sim senhor, o senhor inspetor pode assistir ao nosso interrogatório, mas não pode fazer as perguntas. E portanto nós tivemos a pessoa mais interessada na questão a não poder colocar questões. Ou seja, e depois o que é que aconteceu aqui? É por isso que eu estou. Este senhor acabou por ser um dos responsáveis pela modernização da polícia. A partir do momento, apesar de ele depois não ter sido propriamente uma pessoa ligada ao Estado Novo, mas a partir do momento em que, infelizmente, da pior maneira, acabou por haver uma liderança política. É uma aprendizagem e a liderança política que essencialmente é uma estabilidade política. E este é um dos grandes problemas que nós estamos a ter. Porque isto, com o Luís Neves e toda esta situação que agora está a ser discutida, não vem de agora. As discussões, as lutas entre a PSP, lutas entre aspas, e a Polícia Judiciária não vem de agora, vem de há muito antes. Há vários ministros da Administração Interna que tiveram esta em mãos e que foram, por exemplo, estou-me aqui a lembrar da criação da UNEF, que foi votada em 2025, que criou
mais uma solenemente da PJ. Andréa Brantes Amaral é colunista do Observador. Há pouco estava-nos a dar um exemplo no passado, de uma reforma que resultou a partir de um caso, enfim, que se tornou uma aprendizagem para quem dirigia na altura as polícias, porque resultava, enfim, de uma enorme burocracia, e numa enorme multiplicidade de organismos. O facto da polícia portuguesa não estar integrada nos sistemas internacionais, e portanto acabou por haver aí uma internacionalização dos serviços, uma integração nessas estruturas internacionais, de forma a que todos os procedimentos fossem mais céleres e não sucedessem casos como aquele que eu relatei, não é? E a partir daí, de facto, isso acabou por ser. O que é que acontece? Isto acabou por ser algo normal, era uma modernização, o tipo de crime tinha mudado, era preciso adaptar a polícia. O que sucede, como geralmente acontece muitas vezes em Portugal, é que a adaptação portuguesa foi feita muito mais tarde do que a dos restantes países, nomeadamente a Inglaterra, naquele caso a Holanda também, onde a investigação também teve que ter lugar, etc. E os que eu vejo aqui, eu também, como disse, eu não sou especialista nesta matéria, mas que vejo como cidadão atento, é uma série de estruturas que depois não estão adequadas e, portanto, acabam por haver uma certa desorganização e, como eu referi, às vezes uma certa... Eu não quero utilizar esta palavra luta, porque não é bem isso, não é esse sentido. Mas algum conflito de competências. Conflito de competências, exatamente. E um dos motivos que me parece que que justifica esse conflito de competências é também a falta de meios e a falta de pessoal, a falta de pessoas. Hoje em dia, a profissão de polícia, como a dos bombeiros, é extremamente difícil, porque do ponto de vista físico, do ponto de vista, e quando digo aqui físico, também em termos de segurança física da pessoa, e do ponto de vista psicológico, porque pode-se deparar com situações extremamente complicadas. E, quer dizer, eu julgo que o número de Temos candidatos... notícias recorrentes das dificuldades nos concursos de recrutamento para a PSP, não é? De falta de candidatos, de abaixamento de critérios. Sim, eu não tenho os números, mas julgo que se há uns 10, 15, 20 anos nós podíamos ter, se calhar, centenas de candidatos para um número muito limitado, e essas vagas eram preenchidas, hoje em dia eu não me admiraria se as vagas não fossem preenchidas. Não têm sido. E até uma outra coisa. Sem contar com as desistências. Exatamente. Que devem ser também elevadas. Que ficaram, havia aquela expressão, concurso deserto, depois ficaram um bocadinho menos desertos, depois foram-se mudando os critérios das pessoas que se podia, sempre a questão da altura, e depois acontece isso. A desistência. Que é a desistência, claro. As pessoas que é difícil ser polícia, como é difícil ser bombeiro. É uma profissão de desgaste rápido e não se ganha tão bem quanto noutras profissões. Porquê? Porque toda a sociedade mudou. Hoje em dia há uma série de profissões que são perfeitamente acessíveis à grande maioria da população, e ser polícia hoje já não é uma forma de escapar a uma vida em que a pessoa estava condenada a trabalhar no campo, por exemplo, sol a sol, e as pessoas poderiam ir para a polícia ter esse tipo de trabalho onde estariam... Era um trabalho mais conceituado, exatamente. E isto mudou, mas a polícia não mudou. E como é que vês aí, André, esta questão de, a dado momento, no governo de António Costa, aquela intervenção relativamente aos salários da Polícia Judiciária, ter criado, a dado momento, aquilo que outras forças policiais, nomeadamente a PSP, consideraram como particularmente injusto? Pois, acredito que sim, porque não há aqui nenhuma coordenação na política. Claro. Mais uma vez a liderança política. Não terá havido. Parece-me que este é que é o grande problema aqui. O que é que está aqui... Pronto, mais uma vez, não sou especialista nisto, mas uma pessoa que seja política não tem que ser... Um político não tem que ser especialista, um ministro da administração, um primeiro-ministro, vá lá, não tem que ser especialista nestas matérias, mas tem que saber que eu politicamente tenho de liderar este procedimento. E para liderar este procedimento da alteração estrutural da organização das polícias, eu vou precisar de ter conhecimento, e para isso preciso também de ter as pessoas que estão na polícia, e já agora também bombeiros, porque isto depois também acaba por estar relativamente relacionado, comigo, no sentido que eu não posso forçar este tipo de alterações. Portanto, eu tenho que ter aqui algo que se me faça trazer para grupos de trabalho estas pessoas que estão no terreno, mas eu também tenho que ter um conhecimento de como é que as coisas funcionam. E há pessoas que estudam e têm conhecimento de como é que são organizadas as polícias de vários países da Europa ou de outros países do mundo. Como há pessoas, por isso é que eu referi aqui o caso passado de há 100 anos,
que estudam estas matérias do ponto de vista histórico, que acabam por ser mais importantes do que nós imaginamos, porque elas explicam-nos muitas vezes como é que nós chegámos aqui e muitas vezes nos fazem compreender que o problema que nós temos hoje também existiu no passado, que é, mais uma vez, neste caso concreto que eu dei, é falta de liderança política. Liderança política. E achas que é também por essa questão que o convite de Luís Montenegro a Luís Neves para ir para o governo como Ministro da Administração Interna dá conta de uma falta de ou de uma distorção na perspectiva daquilo que deve ser? É isso que eu considero isso. Não é? Eu sei que não há muita gente que concorde comigo, mas considero isso. Quer dizer, a escolha deste Ministro da Administração Interna, e atenção, eu não estou aqui a questionar a sua competência. Questiono apenas a sua passagem. É só isto. Demonstra... Porque a liderança política requer que as pessoas também tenham uma certa cultura política. E esta é uma cultura institucional. Compreender... Há coisas que não têm que ser muito explicadas. Quer dizer, no meu ponto de vista, porque é que o Governador do Banco de Portugal não pode ser Ministro das Finanças? Ou vice-versa? Ou pelo menos uma passagem... Aí é óbvio. Aí é óbvio. Porque é que, no meu ponto de vista... quando eu digo que não pode ser o diretor da Polícia Judiciária, não poder ser ministro, eu não estou a dizer que deve ser proibido. Atenção, não é essa, nós é que não é temos o caso. essa cultura, é verdade. Mas esta cultura deve-nos levar a questionar isto. Então, mas como é que o magistrado pode efetivamente pendular de um órgão de soberania, como os tribunais, que tem um poder incomparável e relativamente ao qual nós exigimos total independência e vivemos bem com o trânsito da magistratura para um órgão de Estado, um órgão de governo? Bom, eu, por Como exemplo, Secretário de Estado ao sim, Ministro. sim, eu, por exemplo, Dou exemplo. mas eu, por exemplo, não me... O ex-inspetor, e não falou-se vivo muito bem muito, com isso. Sim, e eu muito sei. para esta estação, o ex-inspetor-geral dos Serviços de Justiça, Justiça. é o ex-secretário de Estado. Claro. Exatamente. Esse é, aliás, um dos pontos. O procurador do processo de Tancos passou a ser diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária. Pois, mas Bem, eu também não o que eu disse vejo isso com eu muita... não vou pessoalizar, é irrelevante. Isso podíamos Sim. discutir, porque a pessoa é relevante. Mas eu na altura, até fiz um périplo sobretudo em países anglo-saxónicos, mas não só, em que nós temos comandantes da polícia, é comum acontecer, que são mayors, são governadores, são congressistas, são senadores, e não tem problema nenhum. E se alguém conhece bem a vida pública, e foi um bocadinho essa crítica, que muitas vezes até por baixo da mesa dirigimos, eu agora vou invocá-lo, enfim, ele acho que não vai ficar chateado comigo, com o Gouveia Melo, como se efetivamente um chefe da Armada não tivesse vida pública. Claro que tem. Tem muita. O diretor nacional da PJ, claro que tem vida pública. E muita. Mas há uma diferença entre a candidatura política. Mas a questão é que o órgão do governo... Mas o governo é um órgão executivo. Não, mas há aqui uma diferença. É um órgão executivo. Deu o exemplo de candidato. Eu espero bem. Candidatar-se a mayor ou candidatar-se a congressista. Não, mas aqui há uma diferença aí, porque, por exemplo, um juiz que quer candidatar a deputado, eu não vejo como eu mais disse, eu não acho que deva ser proibido ser ministro, atenção. Mas não me choca porque há um escrutínio popular aqui, não é? Sim. No caso de ir para passagem para ministro, aí não há esse escrutínio. E, sobretudo, não se criará aquela questão... E quando eu digo escrutínio popular, é o escrutínio da eleição, em que os jornalistas que bastante... perguntam, ele tem que ir a entrevistas, tem que responder, tem que explicar. Que é bastante pesado, muitas vezes. Eu, por acaso, e por isso é o caso do Gouveia Melo. Eu não estou, como é óbvio, eu não vou questionar que o Gouveia Melo possa ser candidato a Presidente da República e nem sequer a Primeiro-Ministro, como é óbvio. Não há algum problema, ainda por mais acho que até podemos aproveitar, tendo em conta a escassez. Mas há o escrutínio político. A escassez e a dificuldade cada vez mais de termos pessoas nas lideranças governativas que tenham capacidade de competência e aptidão. Eu vivo bem com um líder de uma polícia que teve 30 anos como servidor público, possa ser aproveitado para funções executivas, não políticas. Ainda que, obviamente, possamos sempre dizer que agarrar ele vem naturalmente, não há claro que não vem. sejam políticos. Isso não é necessariamente inevitável. políticos, estão ligados a um partido político. Bem, mas aqui tínhamos ainda a circunstância, penso eu, que agravante, e como é óbvio, ela acabou a saltar para a vida política, que é o próprio Primeiro-Ministro tinha estado a ser sujeito antes de formar este governo, a todo um conjunto de questões que se colocavam em relação à construção da sua casa e à atividade empresarial da sua família,
E, claro que foi para eleições, está legitimadíssimo do ponto de vista político, isso não está em causa, mas quando se cria uma situação como Ministro da Administração Interna, que por sinal tinha sido diretor da PJ, e aquilo que conta aqui é o facto de Luís Neves ter sido diretor da PJ, aquilo que nós vemos a ser perguntado por outras figuras que estão na oposição é o que é que, porque um diretor da PJ não é um ministro da Administração Interna que foi diretor da PJ, não é um ministro da Agricultura que foi produtor de abacates. É uma coisa completamente diferente e, portanto, aquilo que nós temos aqui é a dúvida sobre que grau de informação, e a dúvida é formulada do ponto de vista político, e, portanto, não interessa se nós concordamos, se não concordamos, o que interessa é que ela é feita, que é o que poderá saber Luís Neves sobre o político A, sobre o político B, sobre o político C, porque pela mesa do diretor-geral da PJ passa tudo. Ou muito, não passará tudo, mas passa muito. Eu acho que esquecemos é de alguém que tem um papel aqui fundamental e que invariavelmente desconsideramos, que é o Ministério Público. Quem, efetivamente, tutela a investigação criminal Sim. é o Ministério Público. Sim, mas de qualquer forma... As polícias coadjuvam. As polícias apoiam. As polícias colaboram. Obviamente que as polícias sabem. Mas quem verdadeiramente dirige a investigação, pelo menos na fase de inquérito, é o Ministério Público. Portanto, muitas vezes, até a própria comunicação, eu levo as pessoas lá em casa a acreditar no limite que quem tem o domínio de investigação são as polícias, mas não são. Como, por exemplo, aconteceu relativamente ao entrelado, é que a PJ anunciou a abertura de inquérito. Não, a PJ não anuncia aberturas de inquérito. A PSP não anuncia aberturas de inquérito. As polícias reportam ao Ministério Público para que se abra inquérito. Portanto, acho que não podemos haver aqui confusão de esferas. Depois tem outra coisa. Porque é que, já vou à questão, eventualmente, da remodelação, ou eventual reunião ou reflexão sobre aquilo que é a eterna questão da discussão sobre junção, fusão, estruturação. Porque posso dizer que foi o primeiro seminário. Eu, enquanto cadete de primeiro ano, com 18 anos, em 2003, me confrontei no Instituto que forma os oficiais de polícia. Foi a primeira discussão, foi a fusão das polícias. Vejam bem, há 23 anos atrás. Não foi em 1922, mas mesmo assim já tem 2 décadas e tal. E já se discutia a data. Que é, como é que eu preciso ter a certeza, mais do que só a investigação criminal, eu preciso ter a certeza que as polícias, que os locais de detenção são fiscalizados. Sim. Tenho que ter a certeza que o acesso às bases de dados são fiscalizados. Tenho que ter a certeza quem credencia, em que termos é que são credenciados os polícias para aceder a bases de dados, internas e externas. Para que eu tenha a certeza, por exemplo, que relativamente a quem está a ser escutado, no caso da PJ, não há quebras ou violação dos acessos, por exemplo. Para que eu tenha certeza que o dinheiro utilizado para pagamento de bolsas de informadores, que é um mecanismo muito interno, Sim, também é controlado por alguém. Para que eu perceba exatamente com os sistemas de nomeação de determinado tipo de pessoas para determinado tipo de cargos, como é que ela é feita. Para que se perceba, por exemplo, como aconteceu no PSPI bem e mal, o que aconteceu foi terem-nos aparecido cerca de 50 Glocks, certo? sim. Armas. E foi amplamente discutido. E eu pergunto, aparentemente terão desaparecido 200 na PJ. E eu não vi ninguém a discutir isto. Tem que se perguntar em que termos, o que é que foi feito? Foi aberto um processo de averiguação interno, em que termos é que elas desapareceram, estavam inventariadas, onde é que estavam guardadas, qual é que é o registro de controle, quem é que tem acesso a esse sítio, qual é que foi a última vez que foram vistas, quem é que as viu? Eu pergunto, onde é que isto é feito? Eu presumo que isto esteja a ser feito. Porque se esperamos que as polícias façam esse trabalho relativamente a todas as pessoas, eu espero também que não haja dúvidas quando há quebras de segurança, que no nosso caso maculam a respeitabilidade e a confiabilidade das pessoas relativamente a nós, que este trabalho seja rigorosamente feito. E portanto pergunto, há dimensões de rastreabilidade ou de sindicância diferenciados? Não pode haver. E é neste aspecto que eu acho, e acho que todos nós concordaremos, que hajam 10 polícias, hajam 2, sendo ele um modelo mais complexo, ou mais ágil e mais eficaz, que tem que haver uma auditoria clara àquilo que as polícias fazem para que, efetivamente, nós não coloquemos em causa a sua legitimidade. E aquilo que está a dizer é que esse controlo, de alguma forma, e obviamente com falhas, porque basta pensar o que aconteceu na Esquadra do Rato, é feito de uma forma mais efetiva na PSP do que, por exemplo, na PJ, ou que pelo menos aquilo que se apura nessa averiguação é mais noticiado em relação à PSP do que em relação à PJ? É mais noticiada, não há dúvida nenhuma. Se há mais, que é mais difícil fazer na PSP, diria que sim, desde logo pela sua envergadura, pela sua dispersão e sobretudo por um ponto que para mim é fundamental, e ontem estava a dizer isto na TSF, que é o enfraquecimento tremendo das lideranças.
Nós nunca tivemos tão baixas taxas de enquadramento do ponto de vista de Das lideranças. chefes e comandantes, Está a falar da PSP. da PSP em particular. A GNR mesmo assim estará um bocadinho melhor do que nós, sobremaneira, mas nós temos um déficit tremendo das duas classes, que são lideranças intermédias e lideranças superiores. Os oficiais nunca tivemos valores tão baixos, o que necessariamente tem um impacto, que é, se eu tinha ou devias ter, e fiz este trabalho de análise por Portanto, comparação tem a outras poucos polícias. oficiais, é isso que está a dizer. Poucos oficiais e poucos chefes. Eu fiz uma comparação sobretudo com a Espanha, e as raças de enquadramento ou de supervisão de um oficial por X polícias, em Espanha era metade daqui. Metade, entenda-se, agora já não tenho de cabeça 1 para 20, imagino, e aqui era 1 para 50 ou 1 para 40. O que naturalmente, eu por muito que um oficial procure ser omnipresente, ele não tem como. E o que provavelmente aconteceu no Rato, também, isso. entre várias ordens de Era isso razão, que eu lhe ia perguntar. é haver pouca taxa de enquadramento, pouca supervisão, porque era impossível assegurá-la em toda a linha. Independentemente dos mecanismos de controle e de redundância que nós temos. Eu dou-lhe um exemplo. Achava que tinha aqui dito. A condução do indivíduo, e a ASAI também pode privá-lo da liberdade, legitimamente. Tem que ser feito Mas no a mínimo ASAI por dois, não por tem- dois elementos Tem da que ser feito PSP. pelo menos por dois. Tem que ser feito por outra unidade móvel que não a unidade que detém. Sim. Portanto, eu detive a Helena, mas não sou eu que vou conduzir a Helena à esquadra. E depois, esta condução tem que ser obrigatoriamente comunicada a um centro integrado de operações, que é o nosso centro de comando e controlo, para que o operador e o supervisor ao comando saiba, não só ele, mas quem está a supervisionar naquela área territorial o que está a passar, saiba que há uma condução coerciva a uma subunidade. E tudo isto, em concorrência, deveria assegurar, em sua grande amplitude, que existe um controle efetivo, a dita compliance in loco, on time, por parte das estruturas de comando e supervisão. Não sei se aconteceu, não sei se falhou, não sei se houve... Pode ter havido condições não comunicadas, é verdade. E aquilo que não é comunicado, não está no mundo. Não existe. Pronto. E por isso é que depois tem que haver um graduado na esquadra que assegure. Mas quem é este senhor? Foi conduzido aqui em que termos? Para que efeito? Qual é o estado dele? Qual é a situação dele? E por isso é que eu na altura defendi, entre várias coisas, que as esquadras estivessem naquilo que são lugares comuns, câmaras de videovigilância, ou que houvesse melhor, como por exemplo acontece em Inglaterra, centros de processamento de detidos. Exatamente para que ele não vai para uma esquadra, vai para um local próprio onde está lá um graduado Sim. em que eu recebo da Helena, a Helena é a polícia, traz uma pessoa detida. O senhor está detido porquê? Já lhe leu os direitos, Human Rights, isto nos Estados Unidos? Já fez a revista? Já tem advogado nomeado? Enfim, entre tudo aquilo que são procedimentos base, mas que salvaguardam o próprio polícia e a pessoa que está privada da liberdade. Mas só estamos a falar no plano da atuação funcional ou operacional. Como toda a atividade da polícia é ampla, nós temos que ter um escrutínio amplo também sobre ela. E é isto que... Porque não podemos conviver ou admitir, no limite, opacidade, informalidade, mais ou menos, pequenos desvios. Mesmo que se admita pontualmente aquilo que a Helena começou por situar quando na apresentação, estados de necessidade administrativo. O que é que eu quero dizer com isto? Em que muitas vezes eu posso atropelar as regras administrativas, não é cometer crimes. Porquê? Por bem do interesse público. Aquilo que aparentemente terá sido invocado, por exemplo, na questão para o Brasil. Do pagamento Eu das depois viagens. acho estranho é que, como é que a PJ não terá, como a PSP tem, e as instituições de Estado, um contrato com uma prestadora de serviços, contrato público, uma agência de viagens, para que nós possamos, seja com urgência, seja de forma ordinária, comprar. Sem que depois viagens. seja... Isso é irrelevante, eles não sabem para quem é, não sabem para que é feito. Bem, eu terei que comprar sempre viagens. Sim. Aliás, a não ser que eu tenha um avião próprio, que a PJ tivesse um avião e levasse o C-130. Sim, Acho sim. que não foi o caso. Sim. E portanto, enfim, não se pode depois já lançar mão do interesse público para, entretanto, mascarar aquilo que é o desviar a regra. Não sei se foi o caso, estou a dizer. Muito me estranha nem sequer haver faturas dessas viagens. Mas são outras questões. Outras questões. O António Delicado é jurista, é vice-presidente do Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa. Já foi aqui citado. Bom dia, António. Sim. Muito bom dia. Muito bom dia. As polícias em Portugal são suficientemente escrutinadas? Antes de mais, queria desejar um bom dia a todos, agradecer o convite, saudar o painel, saudar os ouvintes e também dar nota de que, além de vice-presidente do GRECO, sou também membro do Conselho de Administração do Mecanismo Nacional Anticorrupção, que foi aqui há pouco citado também. E relativamente à pergunta que coloca, eu não posso fazer uma afirmação perentória de sim ou não. Aquilo
que vemos, efetivamente, foi já descrito. É um quadro diverso e com alguma complexidade no que toca a esse escrutínio. E aquilo que vemos é... Diga. Sim, mas bom dia. Mas, por exemplo, vendo as recomendações exatamente do GRECO, 2025, não é? Há todo um conjunto de recomendações que eu, de forma grosseira, iria dividi-las em duas partes. Uma para as pessoas que ocupam cargos públicos e políticos, e depois já veremos, mas tem muitas recomendações, muitas mesmo, em relação à PSP e à GNR, não é? Várias que começam com uma recomendação muito simples, que era para medidas adicionais para reforçar a representação de mulheres a todos os níveis na Polícia de Segurança Pública e na Guarda Nacional Republicana, e depois espraia-se todo um conjunto de recomendações em que nós percebemos que estão aqui sinalizadas a Guarda Republicana e a Polícia de Segurança Pública, mas elas incidem muito em tornar a informação mais disponível, muito também para uns planos de prevenção de riscos e corrupção, infrações conexas, questões de ética e de integridade pessoal. Temos depois processos de controle na Polícia de Segurança Pública e na Guarda Nacional Republicana. Temos que sejam revistos os processos atuais de nomeação e promoção relativamente a cargos de direção nestas duas polícias. Regras claras sobre as atividades externas destas polícias, que seja também que o sistema de donativos e patrocínios a estas polícias, à Polícia de Segurança Pública e à Guarda Nacional Republicana, seja revisto a fim de salvaguardar conflitos de interesses reais potenciais ou aparentes, que seja feito um estudo sobre as atividades dos agentes da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana após a sua saída destas forças de segurança. Parece-me tudo, e depois ainda continua, tem uma recomendação que também já foi aqui referida, que é que seja aumentado o quadro de pessoal da Inspeção-Geral da Administração Interna, mas a minha pergunta, e penso eu que de muitos outros portugueses neste momento, é... e as outras polícias e as outras forças de autoridade? É que, quando eu li estas recomendações do GRECO, parecia-me que estava ali a encontrar questões que, se tivessem sido aplicadas na Polícia Judiciária, talvez tivessem evitado alguns dos constrangimentos momentâneos que estamos a viver. Eu creio que a questão é, obviamente, pertinente e muito importante. E penso, aliás, que o Sr. Presidente do Sindicato, Tabarão Pereira, colocou esse assunto também. Sim, não perde a oportunidade, como de forma muito clara, exatamente, de forma muito clara num artigo e também já hoje, mas efetivamente há aqui um quadro também de praticabilidade em que funciona o Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa, e nessa medida elege, se for ver os relatórios dos outros países, elege 2, 3 no máximo, entidades policiais, normalmente 2, de cada país, tendo em vista, no fundo, e neste caso claramente, a maior representatividade em termos numéricos do quadro de efetivos, porque representam mais de 40 mil pessoas no ativo neste momento em Portugal, enquanto que a Polícia Judiciária está por volta dos 3.500. Segundo, creio. E, portanto, isto apenas para justificar, digamos, que essa opção que foi feita teve que ver com isso. Não quer dizer que também os outros, seja a PJ, seja a Polícia Marítima, seja toda e qualquer outra entidade com estas funções, não deva ter também este escrutínio. Aliás, o GRECO o que pede normalmente, e neste momento está a avançar já para outro ciclo de avaliação que não tem que ver com este assunto, mas o que pede é que, no fundo, os relatórios sejam lidos e as recomendações sejam lidas de forma a que todos os outros que cabem neste âmbito subjetivo possam também ler estas recomendações de forma útil e, por exemplo, pensar, muito bem, eu aqui na ASAI, nos serviços prisionais, já aqui mencionados, na Polícia Marítima, na PJ, etc.,
Tem ou não canais de denúncia? Eles funcionam ou não? Garantem o anonimato ou não? Sim. Tem aqui ou não, por exemplo, e é uma coisa que eu realço muito, porque é efetivamente um dos grandes instrumentos para uma cultura de integridade e transparência nas organizações. A questão dos códigos de conduta dotados de exemplos práticos que digam alguma coisa às Sim. pessoas e que elas consigam ali dizer, ok, isto faz parte do meu trabalho e assim percebo bem esta regra que quer dizer isto ou aquilo sobre o que for, conflitos de interesses, ofertas, o que for. Ou, por exemplo, coisas mais amplas e aqui mais enfim, estratégicas, solicitando que as polícias tenham, além dos planos de cumprimento normativo, que são aqueles pelos quais o MENAC zela, possam ter até estratégias supraplanos, digamos, para, no fundo, conduzir num plano macro em termos de tempo e de medidas, aquilo que sejam soluções a adotar em concreto, pela polícia em concreto, pela polícia em questão, ao longo do tempo. E, portanto, isto para responder, no fundo, no sentido de dizer que estes relatórios devem ser vistos sob esse prisma de que são de adaptação, digamos assim, universal a todo o âmbito subjetivo de entidades que exercem este tipo de funções, como é o caso da GNR e da PSP, que, como já foi referido, são polícias integrais que têm todo o tipo de funções aqui integradas. De qualquer forma, este conjunto de. Eu percebi tudo o que explicou, contudo, continuo a pensar que talvez esta fulanização na PSP e na GNR talvez pudesse ser um pouco mais alargada, se eram 3 entidades, talvez mais uma, mas enfim, vamos ver aqui uma coisa. Este conjunto de recomendações, elas são muitas, também tem uma parte que é dirigida exatamente a pessoas que são detentores de cargos políticos, cargos de nomeação ou por eleição, não é? E há todo um conjunto de recomendações e que me parece que talvez tivessem evitado muitos problemas, quer este governo, quer aos anteriores, caso tivessem sido adotadas. Mas, por exemplo, na recomendação 6, está lá, o GRECO recomendou que fosse dada formação de natureza formal sobre normas de integridade a todas as pessoas com funções executivas de topo no momento da sua tomada de posse. E periodicamente, e que lhes fosse disponibilizado aconselhamento confidencial sobre questões éticas e devidamente mantidas estatísticas referentes a esse aconselhamento confidencial. Ou seja, lendo isto, eu sei que isto é uma recomendação que foi feita para vários, quer dizer, não é feita à medida de uma circunstância, não é? Mas o que eu estou a perguntar é se ao GRECO e aos especialistas que estão nesta área, muitas vezes parece que as pessoas que ocupam estes cargos não estão devidamente informadas, devidamente conhecedoras das circunstâncias que a partir desse momento as envolvem. Sim, e é perfeitamente natural que assim seja. Muitas das pessoas, algumas, enfim, já estarão em funções políticas há mais tempo e conhecerão melhor os meandros políticos e todas as regras que se lhe aplicam. Outros conhecerão menos, outros que não desconhecem por completo e chegam a cargos políticos ex novo e efetivamente precisam de algum apoio. E é precisamente esse o foco dessa recomendação, que vai no sentido de dar a todas as pessoas com funções executivas de topo, que é este o termo que o relatório usa, e que engloba em especial os membros do governo e dos respectivos gabinetes, portanto, os adjuntos, assessores, etc., técnicos especialistas, tendo que lhes seja dada a formação e que tenham também acesso a aconselhamento confidencial, tendo em vista precisamente poder colocar questões que lhes pareçam mais sensíveis ou quanto às quais tenham dúvidas sobre, por exemplo, se podem ou não aceitar determinada viagem para ser feita, uma oferta que lhes é dirigida, etc. E posso dizer que no relatório de seguimento, de compliance, deste relatório inicial do GRECO, 2023, houve depois um relatório de compliance em 2025 que já deu nota, e isso é público, os relatórios são públicos,
de que o GRECO se congratulava com a existência do aconselhamento confidencial e a sua utilização efetiva, porque o GRECO também se foca muito em procurar saber se efetivamente as coisas têm concretização no terreno, e aqui tiveram. E, portanto, a recomendação neste momento atual ainda é considerada como parcialmente implementada pelo GRECO, porque considera que há mais coisas a fazer e há números a apresentar, mas efetivamente notou-se e registou-se a existência de formação e a existência de aconselhamento confidencial, precisamente para fazer face a essas dificuldades que qualquer pessoa tem, e a mesma coisa se aplica também às polícias. Precisamente o GRECO também recomenda que, precisamente, possa haver um aconselhamento confidencial em situações de dúvida que haja para qualquer polícia. Eu sei que as suas funções no MENAC, no GRECO, não vão gostar que eu lhe coloque esta questão, mas lendo a recomendação 11ª e a recomendação 24ª do relatório do GRECO, e portanto tenho ao menos esse mérito, que foi ter lido as recomendações, elas parecem-me uma espécie de linhas cruzadas que acaso tivessem sido tomadas mais a sério, teriam evitado muitas dores de cabeça a governantes deste país. A recomendação 11ª deste relatório recomendou que restrições pós-emprego idênticas às aplicáveis aos membros do governo, sejam alargadas a todas as pessoas com funções executivas de topo e seja criado um mecanismo de supervisão eficaz. Portanto, nós temos aqui sempre estas discussões em torno das pessoas que saem dos governos, por exemplo, para ir para o Banco de Portugal ou para outra entidade que não quero aqui estar agora a fulanizar, mas depois temos a recomendação 24ª. E a recomendação lê-se o seguinte: o GRECO recomendou que seja realizado um estudo sobre as atividades dos agentes da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana após a sua saída destas forças de segurança e que, se necessário, à luz dos resultados deste estudo, sejam estabelecidas regras para assegurar a transparência e mitigar os riscos de potenciais conflitos de interesses a este respeito. Ou seja, também poderíamos falar aqui da passagem de um diretor-geral da PJ para um cargo de governamental, mas presumo que não sei se sente confortável para comentar isso, mas outras coisas poderá comentar, certamente, que é as pessoas têm uma vida posterior, seguinte, e quer terem estado em cargos políticos, quer terem estado nas forças de segurança, e aí eu penso que realmente não poderemos apenas falar da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Republicana. Portanto, acha que deveria, ou seja, esta área tem sido, como nós vemos por alguns casos políticos em Portugal, e não só, uma área de grande incerteza, conflitualidade, suspeição. Acha que deveria haver, o que é que se pode fazer nesta matéria? Eu agradeço imenso a questão, e realmente há aqui aspectos quanto aos quais tenho que falar a título de perito, e uma vez que não posso de qualquer forma vincular nem o MENAC nem o GRECO nestas matérias, aquilo que resulta destas recomendações parece muito claro, que é efetivamente zelar pelo pós-funções, sejam elas policiais, sejam elas funções no governo. E as funções no governo são de natureza sempre transitória, faz parte, e, portanto, é natural que existam regras, e não por acaso existem regras na legislação que rege os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos a este propósito. O GRECO, aqui, o que chama a atenção a propósito dessa legislação é que ela não é suficientemente abrangente, nomeadamente no que toca a alguns decisores e assessores dentro dos gabinetes ministeriais e de secretários de Estado, e depois, relativamente às polícias, que é o grande tópico de hoje, o que chama a atenção é para a necessidade de estudar esta matéria, uma vez que são pessoas que normalmente os polícias, seja da GNR, PSP, PJ, ou o que for, podem ter carreiras relativamente mais curtas no que toca ao momento da saída, por força até da lei, que prevê esses regimes especiais de disponibilidade, aposentação, pré-aposentação, etc. Há vários nomes.
mas no fundo conduzem a uma reforma antecipada, digamos assim, e são pessoas que muitas vezes estão, felizmente, em condições físicas para ainda desenvolver outras atividades. E efetivamente, enfim, é público e notório que há muitas pessoas que se envolvem depois noutros negócios e atividades, e bem, enfim, estão no seu direito, mas efetivamente pode existir, em algumas situações, algum caso em que possa ser necessário, por exemplo, mitigar riscos de potenciais conflitos de interesses. Isso pode acontecer quando exercem funções, nomeadamente em áreas muito próximas daquelas em que exerceram funções, por exemplo, no âmbito da segurança privada. Penso que é bastante comum que exista esse tipo de atuação, mas lá está, o que o Greco pede é que no fundo se estude para que se possa, no fundo, prevenir problemas, porque obviamente pode haver problemas quando as coisas estão demasiado ligadas, e é essa a natureza, aliás, das normas que regem a saída para outras funções dos membros do governo, que é precisamente procurar que na área em específico seja muito bem calibrada a eventual regresso da pessoa que esteve em funções governativas. E, portanto, são estas cautelas que devem ser tidas em conta e que devem reger aqui eventuais soluções normativas que possam ser pensadas. Do ponto de vista do MENEC, por exemplo, nós temos todo o interesse em receber eventuais projetos que haja nesta matéria, para também podermos dar o nosso contributo que damos a propósito dos projetos legislativos que existem nestas matérias, e seria certamente bem-vindo algum projeto legislativo que procurasse responder àquilo que é exigido claramente no que toca à primeira recomendação que citou, e depois aquilo que possa surgir deste estudo que irá ser feito. Bem, obrigada. Só posso tirar duas conclusões. Espero para ler o próximo relatório do Greco, que vai ser sobre o poder local, se não estou em erro, não é? Sim, e tirar uma conclusão que é só minha, que não compromete de modo algum, que é se Luís Neves e Luís Montenegro tivessem lido estas recomendações do Greco com muito atenção, teriam evitado muitas dores de cabeça. Mas esta é uma conclusão só minha, que não o compromete de modo algum. Muito obrigada. António Delicado, obrigado. Obrigado, António. Já temos em linha o Rogério Alves, advogado e antigo bastonário da Ordem dos Advogados. Bom dia, Rogério Alves. Temos aqui ou notado que há um certo improviso, alguma informalidade. Que impacto é que isto pode ter genericamente, ou que impacto pode ter isto naquilo que nós genericamente designamos por justiça? Bom, em primeiro lugar, cumprimentos a todos. Infelizmente não tenho estado a conseguir ouvir, mas sei qual é o tema e acompanhei agora estes últimos minutos. Olha, o que é que eu lhe poderia dizer sobre isso? Em primeiro lugar, havia 3 ou 4 coisas que me parecem muito importantes. Aquilo que agora se chama informalidade é verdadeiramente, ou são verdadeiramente ilegalidades. A informalidade é uma coisa coloquial que tem uma versão semântica benigna, mas quando se fala de lei e de violação de procedimentos, essa informalidade constitui em si mesma ilegalidades. Portanto, há desvios de preceitos legais que obrigavam a que as coisas fossem feitas de uma certa maneira e não foram. Portanto, devia ter havido um concurso e não houve, devia ter sido adjudicada àquela pessoa e não foi, devia ter sido ouvida aquela entidade e não se ouviu. Pronto. A informalidade, nós agora estamos aqui a desgraduar, pode ser uma ilegalidade pouco grave, que é uma coisa diferente. Depois há aqui um outro domínio que é este. Costuma dizer-se que não há regra sem exceção. E nas leis também é assim. As leis têm imensas exceções. Pode fazer isto, excepto se for assim assado, que já pode fazer aquilo. Dou-lhe um exemplo. Não se pode circular a mais de 120 na autoestrada, mas a polícia pode circular a mais de 120 na autoestrada. Uma ambulância pode andar em certos momentos em contramão, tomando determinadas precauções. E, portanto, a exceção também é regra. Ou seja, a exceção que a regra admite também é uma regra. E nós temos uma profusão de regras que nunca mais acaba. Apesar de haver muitas recomendações que ainda não são cumpridas, nós temos regras para dar e para vender. Podíamos ter uma balança de pagamentos, se aquilo fosse vendável, bastante recuperável, a partir do amontoado de regras, quase muitos não conhecem. Nós tivemos agora, por exemplo, pessoas a dizer, eu não sabia que tinha de fazer isto, eu não sabia que tinha de fazer aquilo, e, portanto, nós temos muitas regras. Depois há coisas que são curiosas. Há pouco estava, numa da parte que já ouvi, falava-se, por exemplo, numa das recomendações do Greco,
era fazer um conjunto de formação a pessoas, nas condições que aí alvitraram, que agora não vou repetir para não vos consumir muito tempo. Mas é provável que amanhã apareça num jornal que as entidades escolhidas para ministrarem formação também são ligadas a uma empresa de um senhor que foi formador quando era novo e que agora passou por um gabinete ministerial e que, agora, os formadores, ao fim e ao cabo, são todas pessoas arranjadas de acordo com a violação das regras do concurso e não foram à CRESAP e não foram aqui, não foram ali. Portanto, nós temos muito boas intenções, temos já um naipe de regras muito razoável, podemos continuar, assim, numa espécie de luta titânica entre o gato e o rato. Podemos continuar a fazer mais regras de quê? De fiscalização, de verificação, de conferência. Eu sei que o meu querido amigo Bruno Pereira tem sempre ideias ótimas porque o conheço e partilho com ele algumas conversas sobre a maneira como as polícias devem ser fiscalizadas, o sistema como as pessoas devem ser detidas, a existência de videovigilância. Eu estou de acordo, regra geral, com isso quase tudo. Agora, há uma condição sine qua non sem a qual isto não funciona. É o diferente comportamento das pessoas. O diferente comportamento e a formação das pessoas. Nós, como pessoas mal formadas, não conseguimos ter instituições bem-sucedidas. Se quem deve fiscalizar não fiscaliza, eu tenho de arranjar alguém que fiscalize quem não fiscalizou. Portanto, uma entidade que fiscalize o fiscal que não fiscalizou. Mas esse fiscal que não fiscalizou e que é fiscalizado pelo fiscal que o vai fiscalizar, esse outro fiscal lá no topo da carreira também tem de cumprir as suas funções. Porque senão eu faço aqui uma espiral de gente a vigiar-se uns aos outros, num circuito interminável e, regra já, um pouco inócuo. Portanto, nós temos de apostar aqui fortemente, isto parece uma coisa meio inócua, pouco capaz de resolver o problema que quer que seja, mas a médio, longo prazo, nós temos de apostar na formação cívica das pessoas, porque senão o que estamos sempre é multiplicar crimes, multiplicar regras, multiplicar instituições. Vamos ter alguns resultados, se um dia andarmos todos com uma câmara de televisão e um gravador uma bodycam um na drone, cabeça. Isso. Pronto, toda a gente sabe o que nós andamos a fazer. Para as mesmas pessoas, não é? Ou para o mesmo tipo de pessoas, não é? O problema é que nós temos de ter um comportamento cívico diferente. Mas, e Rogério esse Alves, comportamento cívico diferente é um bocado inglória a coisa. sim, eu percebo Diga, tudo Helena, o que diga, disse. Helena. Bom dia. Pareceu-me que concordava com a possibilidade de haver uma inspeção geral, única para diversas polícias e forças de autoridade / segurança. É isso? Sim, concordo. Concordo porque não vejo razão nenhuma para que haja para umas e não haja para outras. E, sobretudo, olha, sabe, Helena, eu procuro sempre, quando as coisas correm relativamente mal, tentar tirar uma ilação positiva. E as coisas têm corrido mal. Quer dizer, relativamente à imagem manifestamente que tem sido mal, dada. sim. E a Helena começou por me perguntar, então e a justiça? Pronto, as pessoas estão em casa e dizem assim, meu Deus, mas será que não se pode confiar em ninguém? Quer dizer, será que isto está tudo mal? Será que não há mesmo um residual final, um reduto em que nós possamos colocar a nossa fé e a nossa esperança? Bom, eu, naturalmente, acho que não há santos e pecadores. O que acontece, isso é uma visão teológica, é um pouco diferente. Aquilo que eu digo é, as inspeções são um dos mecanismos mais eficazes para dissuadir, por um lado, as práticas infracionais, nomeadamente das polícias, neste caso, e para, efetivamente, sancionar quando não se podem impedir, quando não se podem evitar essas práticas. E o que resulta de positivo daqui, enfim, tentando encontrar aqui alguma coisa que norteie alguma esperança, é toda a gente deve ser efetivamente escrutinada e não podemos presumir que há pessoas ou entidades que tudo o que fazem, fazem bem. E eu, sem querer puxar a brasa à minha sardinha, até porque aí depois o meu querido amigo Bruno Pereira vai, quando eu desligar, pode depois decantar aqui as minhas declarações e maltratar-me, é assim, isso é muito daquilo que os advogados também fazem no concreto dos processos. Ver se uma perícia foi bem feita, se o perito foi bem escolhido, se o perito não tinha comprometimento com nenhuma das partes, se a prova não foi contaminada, se foi devidamente guardada, se as declarações foram recolhidas sem coação, sem ameaça, e isto, curiosamente, irrita as pessoas. Isto irrita as pessoas. Há atividades de purificação de decisões, por exemplo, o recurso, que irritam as pessoas. Portanto, as pessoas gostam de uma coisa e gostam do seu contrário.
Gostam que haja fiscalização de tudo e mais alguma coisa, mas quando no concreto essa fiscalização reclama exigência e, por exemplo, atrasa um pouco a marcha das coisas, as pessoas insurgem-se. Portanto, nós temos civicamente de tomar aqui uma decisão. E a decisão tem de ser um comportamento cívico muito, muito mais suscetível de melhorar a situação e depois tolerar a verificação, a inspeção, a crítica e a repressão de fenómenos, mesmo que eles nasçam de entidades que têm poder e legitimidade para deter, para prender, para condenar, para por aí fora. E são essas pessoas e essas entidades que têm um dever acrescido, justamente porque a comunidade confia neles, para terem armas, para nos escutarem, para nos bloquearem as contas bancárias, para nos levarem para a prisão, para fazerem isto e para fazerem aquilo, têm de ter, a par da legitimidade que lhes é concedida para que cumpram a lei, um respeito escrupuloso e absoluto pela lei quando agem no quadro dessa legitimidade. E isto é uma coisa que vale a pena ser discutida, mas sem entrar, e deixo-me esta nota final, às vezes em situações de excesso de regulação. Por exemplo, eu acho que há aspectos naquelas declarações de rendimentos que têm de ser feitas por meio mundo que são quase patéticos. E que efetivamente amontoam, já não digo papelada, porque agora já não é em papel, mas amontoam documentos digitalizados, isto e aquilo, aos quais nunca ninguém vai ligar e que na prática têm muitíssimo pouca eficácia para controlar o rendimento ou as alterações patrimoniais. E isso também nós temos uma certa fé na complexidade, na complicação e na exigência excessiva. Às vezes essa exigência excessiva é irracional, inócua e até contraproducente. Isto é o que eu penso. E obrigado por ter partilhado o seu pensamento connosco. Rogério Alves, advogado e antigo bastonário da Ordem dos Advogados, a quem desejo um bom dia. Andréa Brantes Amaral, em poucos minutos, este lastro de alguma informalidade que Luís Neves tem demonstrado nos últimos tempos poderá tornar-se um problema para o Governo ou está a tornar-se um problema para o Governo? Sim, quer dizer, poderá se tornar se não houver determinado tipo de cuidados. Eu noto que o Ministro da Administração Interna ele é muito informal, gosta muito de informalidades, mas é engraçado que eu sempre que o vi, ele está sempre de fato e gravata. Portanto, a formalidade, ou melhor, a informalidade é só naquilo que lhe convém, ou seja, no que toca à declaração, por exemplo, dos automóveis, etc., de que estariam em nome da mulher, sendo que depois vem a informação de que eles, como está casado no regime da comunhão de adquiridos, o veículo naturalmente, os veículos, apesar de estar em nome da mulher, por força daquele regime, naturalmente terão que ser também dele, não é? Ou seja, e há aqui uma coisa que é preciso, eu estava aqui a ouvir, eu também já fui advogado durante 25 anos e portanto o Dr. Rogério Alves foi o meu bastonário, e eu acho que há aqui uma coisa que nós nos esquecemos, que é, e tem a ver novamente com a importância de ser ministro. As informalidades podem ser um pouco, estar desajustadas, ou seja, não serem já muito justificáveis. Mas um ministro, por muito injustificável que aquela formalidade seja, tem de as cumprir, porque o ministro faz parte de um órgão que é o Governo, que é o Poder Executivo. Nós temos um sistema em que o Poder Executivo, por acaso, também cria leis, através dos decretos-lei, mas... Ter o sentido de Estado, é isso? O Poder Executivo executa leis. É aquilo que lhe cabe. E acresce que um ministro depois, porque pode fazer leis, até pode estar numa situação privilegiada para alterar aquilo que ele não concorda ou até conversar com os deputados que sustentam o partido que é o governo, ao qual ele pertence, para alterar tudo isso. Ou seja, está numa situação privilegiada de todos os cidadãos. O que é que eu quero dizer com isto? Todos nós podemos discutir formalidades que possam estar ultrapassadas. Um ministro não pode discutir isso ou não pode escusar-se a seguir essas formalidades porque não concorda com elas. Depois há outro aspecto aqui que eu gostava só de referir a isto muito rapidamente, que no fundo tudo isto tem a ver com a reforma do Estado, que esta é que é a grande questão aqui, que é, nós precisamos urgentemente, nós o país, não é, discutir isto, quais é que são as nossas as funções essenciais do Estado, porque na medida em que o Estado não chega para tudo, em virtude de uma série de circunstâncias que ocorreram nos últimos 40 anos, nós temos de estabelecer prioridades, e julgo que uma das prioridades é a justiça, a outra é a segurança, a defesa, e há situações aqui que são aquelas em que o Estado, eu não estou a pôr a saúde e a educação, que são importantíssimas,
são aquelas em que o Estado deve assegurar não o seu cumprimento, mas não propriamente, não necessariamente a prestação do serviço, mas nestas matérias da justiça, da segurança, da proteção civil, que está aqui a questão dos bombeiros, da defesa, o Estado tem que prestar este serviço. E, portanto, nós temos que pensar onde é que nós vamos ter que cortar ou prescindir a presença do Estado para que ele possa estar nestas áreas e que depois, então, haja verdadeira liderança política. Mas isto é outra coisa que também é importante, porque a reforma do Estado e este tipo de transformações, naturalmente, de mudanças, não é fácil. Mas isso tem a ver com outra questão que eu também que já era importante aqui referir, e tem a ver com a questão da formalidade do ministro, etc. e tudo mais. É que ser político e ser governante hoje, e não acredito em ministros que não sejam políticos, ou pelo menos possam não ser por carreira, mas têm de o ser naquele momento, não é uma coisa fácil. E, portanto, não é qualquer um que quer ser primeiro-ministro e não é qualquer um que consegue ser primeiro-ministro. Porque é muito... Pois, naturalmente, eu acho que aqui ninguém quer ser primeiro-ministro e, portanto, acho que há muito pouca gente no país que gostaria de ser primeiro-ministro, apesar de nós acharmos que há muitas. Porque aquilo é um trabalho extremamente difícil, não é só do ponto de vista físico, estar em todo lado, etc. Mas há decisões muito difíceis e cada vez elas são mais difíceis de tomar e não vão agradar a todas as pessoas. Para além de que é necessário agradar o maior número de pessoas possíveis, não só para ganhar eleições, mas para que as pessoas que trabalham nos setores que estão a ser reformados fiquem satisfeitas com essa reforma e que possam não a minar, mas possam pactuar com ela. E, portanto, é esta percepção do sentido de Estado, mas também do sentido que é ser político. Bruno Pereira, e o atual Ministro da Administração Interna poderá ser o protagonista ou tem condições para ser protagonista de uma eventual reforma do Estado? Eu acima de tudo, perturba-me e preocupa-me à parte aquilo que não compete a mim avaliar e ao comentário político que eu não vou fazer, que eu tenho um ministro diminuído e enfraquecido. E isso eu tenho. Isso é inquestionável. Sim. A partir do momento em que todos os dias se amontoam dúvidas, perplexões, palpitações, sem que efetivamente haja um esclarecimento francamente cabal em toda a linha para que efetivamente se coloque em causa. E eu acho que ele é o próprio a querer isso, tendo em conta que foi um servidor público durante 30 anos, desempenhou funções de alta direção, foi um alto quadro de uma instituição altamente respeitada e que eu, ainda que algumas pessoas possam achar o contrário, enfim, tenho pena da sua alma, mas que merece respeito. Eu acho que ele não irá querer sair desta cena desrespeitado, ou pelo menos diminuído. Pelo menos é isso que eu espero. Por de outra forma, estaremos a perpetuar mais uma vez aquilo que são reformas que não temos, e não temos não é só com este governo. Tivemos com este governo, não tivemos com o anterior, não temos com os anteriores, não tivemos com o Zé Luís Carneiro, não temos com o Eduardo Cabrita, e não temos há imenso tempo políticas públicas de segurança com verdadeira uma visão de médio a longo alcance. Não temos tido. Isso naturalmente leva-nos até aqui, aos problemas de sempre que se vão agudizando relativamente à incapacidade da polícia ser eficiente, ser uma polícia transformada, ser uma polícia moderna, ser uma polícia capaz de conseguir responder em toda a linha àquilo que são as velhas e novas solicitações, onde efetivamente se integra, por exemplo, a questão da própria controle de fronteiras, sem que efetivamente nós vejamos uma verdadeira vontade em reformar, como por exemplo aconteceu na Áustria, em 2008, ou na Bélgica, um bocadinho antes, onde verdadeiramente se ganhou, fundiram-se estruturas, ganhou-se escala e ganhou-se sobretudo eficiência. É um diagnóstico, só para rematar, muito recente, feito pelo governo austríaco relativamente a esta reforma de há 15 anos. São reformas sumenos. E as vantagens são inatacáveis e inquestionáveis. Helena, em 30 segundos. Olha, eu acho que nós temos de, como disse no início, de tudo aquilo que nos vai acontecer, conseguir tirar algumas lições. Eu espero que este caso, ou sucessivos casos de Luís Neves, que parece ser uma pessoa que se embaraça em si mesma, até uma visita ao Papa, de repente já está transformada numa sucessão de episódios também muito pouco católicos. A verdade é que ver se conseguimos tirar daqui algumas conclusões. Eu acho que hoje houve aqui algumas coisas que foram importantes, que foram ditas, a questão de haver ou não uma inspeção única para algumas polícias e forças de segurança, a questão da nossa dispersão policial, também a questão destas recomendações, por exemplo, do Grupo Greco, e acho que pelo menos que tudo isto sirva para que olhemos com mais alguma racionalidade para aquilo que nos vai acontecendo e que nem sempre é o mais desejável. Muito bem, Andréa Brantes Amaral, muito obrigado, também obrigado ao Bruno Pereira. O Contracorrente está de regresso amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Este programa tem o apoio de
BetClick.